Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas
paz, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Coisa boa, meus irmãos, minhas irmãs, é nos reunirmos para louvar a Deus, para adorar seu santo nome. Que façamos isto nessa noite com muita alegria no nosso coração, com disposição para aprender cada vez mais e mais de Jesus Cristo. Oremos nesse instante, apresentando os nossos corações em adoração a Deus. Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos porque sentimos a tua presença aqui conosco. Sabemos que Jesus Cristo está falando aos nossos corações e que o teu Espírito também está nos abraçando para que sintamos o teu amor e o teu cuidado para conosco. Encha-nos com o teu Espírito, é a nossa oração. Pedimos que fale aos nossos corações neste culto e que o teu nome seja sempre engrandecido por meio da nossa vida individualmente, por meio da nossa amada Igreja Metodista em Santana. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Mais um domingo que estamos aqui para adorar o Senhor. Então, que o seu coração se aquiete agora e que o seu foco esteja somente nele. Tu és soberano sobre a terra, sobre
momento de agradecermos a Deus pelas ofertas, pelos dízimos que são trazidos à casa do Senhor. Consagremos, pois, esses dízimos e essas ofertas nesse instante. Gracioso Deus, o teu amor e o teu cuidado rodearam-nos e nos acolheram, mesmo quando apenas estendemos a solidariedade, às vezes sem muito entusiasmo, aos irmãos e às irmãs que também são teus filhos, tuas filhas. Que possamos crescer a cada dia na nossa vontade de sermos discípulos e discípulas acolhedores, acolhedoras, não apenas para aqueles que se parecem conosco, que falam como nós ou pensam como nós pensamos. Que os nossos dízimos e ofertas sejam recebidos não apenas em gratidão pelo teu amor, mas também como a nossa forma de estender o conforto e o acolhimento àqueles e aquelas para quem o teu amor ainda é um mistério. Nós oramos consagrando esses dízimos e essas ofertas no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Exaltado.
paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que nós, nessa noite, vamos fazer a reflexão. Vamos pensar um pouquinho no que Deus tem feito por nós. Mas vamos também lembrar daqueles irmãos, daquelas irmãs que estão padecendo, que estão sofrendo. Perdemos 2 pastoras essa semana na nossa região lá no Rio de Janeiro, em outros lugares também. Então, muitos amigos que nós estamos perdendo nesse momento de pandemia. Então, ao mesmo tempo que nós nos alegramos na presença de Deus, também nos entristecemos e choramos com aqueles que estão chorando. Então, que a nossa oração nessa noite, que o nosso pensamento nessa noite seja de refletir mesmo e de pensar que Deus está cuidando de nós, que Deus está ainda nos nossos lares, nas nossas casas, habitando conosco. Então, que você possa abrir a sua Bíblia agora no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 12. É um texto de Paulo que fala sobre a lei, sobre o pecado, sobre a graça de Deus sobre nós. E eu queria que nós pensássemos como que a gente pode andar em novidade de vida. É possível isso? Andar em novidade de vida? Então, Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Nem sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhistes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim deles é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos e servas de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra e nós a colocamos diante de Ti. Que o Senhor possa estar usando os meus lábios, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que já antes o Senhor falou a minha pessoa. E agora o Senhor possa falar, ó Deus, nos nossos lares, os lares que estão atentos a ouvir a Tua voz, que estão atentos a esse culto, esse momento de culto. Senhor, Tu sabes que nós estamos passando esses momentos tão difíceis, momentos de isolamento, saudades, vontade de estarmos na igreja, vontade de vermos os nossos irmãos e as nossas irmãs, mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. E nós pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E nesse momento de reflexão, fala conosco, Deus, que o Teu Espírito Santo vá diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero pensar com os irmãos e com as irmãs, então, que vida é essa que a gente quer ter, né? Que vida é essa que nós queremos andar? Que novidade de vida é essa? Como que a gente pode expressar isso? A gente sabe que a vida é uma empreitada perigosa. Passamos por muitos dias e muitas realidades sombrias na nossa vida. Deus está nos convidando a sermos seguidores da verdade, com olhos bem abertos, para entender, compreender os momentos que nós estamos vivendo, para compreender os sinais dos tempos. Não é fácil compreender os sinais dos tempos,
Mas nós precisamos, ainda assim, em meio a tudo isso que está acontecendo conosco agora, sermos confiantes. Deus, com sua graça, está conosco. Ele continua conosco. Nós sabemos que Paulo fala muito claramente que a nossa vida é transitória, nossa vida é finita. E ela é vivida em meio a sofrimentos, em meio às alegrias, em meio a situações adversas. E só a fé em Deus pode restaurar em nós a confiança e nos ensinar a vencer os desafios da vida. No versículo 6, no capítulo 6 de Romanos, versículo 11, ele mostra claramente, ele trata de uma, não mostrando a sua pura opinião, mas ele mostra que o cristão verdadeiro, o cristão que conhece verdadeiramente Deus, ele é aquele que está unido com Cristo. E se ele está unido com Cristo, a vida dele tem que ser transformada. O pecado não pode dominar a sua vida. Ele diz que o pecado já não existe, não está em nós. O pecado já não é mais o alvo da nossa vida, e sim viver para Deus, viver para servir a esse Deus, confiar nesse Deus. É isso que Paulo está tentando explicar para a gente. Paulo usa sempre a expressão em Cristo Jesus, pois se refere à obra da salvação. Ele se refere especialmente à morte e à ressurreição de Jesus, que doou sua vida por nós, doou sua vida por mim, por você. E com isso, ele caracteriza toda a vida do cristão, que pela fé se une a Jesus e deve ser, então, viver uma vida nova com ele. Certamente, por isso, o texto nos mostra que podemos ser escravos do pecado se nós quisermos, se nós permitirmos. Porque lá em Adão, a gente já nasceu pecador, né? Através dele. Mas nós podemos mudar a nossa história. Não precisamos viver em pecado o tempo todo. Embora o pecado esteja em nós, e nós podemos ver isso lá na história humana, em Gênesis 3, nós podemos mudar essa história e vivermos pela graça de Deus, a justiça do Senhor. Por isso, a lei nos leva a conhecer o pecado e a saber que o pecado não é bom. O pecado nos leva ao mal. O pecado nos leva a fazer coisas que nós não queremos fazer. E Jesus está nos convidando a um outro tempo, a um outro momento. E Paulo apresenta isso. Pois sabemos que quem crê em Jesus Cristo, a graça de Deus derrota o pecado. Quando nós cremos em Jesus, nós viveremos. Lá em João 11 está dizendo isso, né? Quem crê em Jesus viverá. Viverá a vida eterna. Será liberto para uma nova vida. Terá a oportunidade de vivenciar um novo tempo. Se estamos unidos com Jesus Cristo, temos que estar unidos também uns com os outros. Nós agora estamos separados, estamos chorando isso. Estamos pedindo a volta da igreja, estamos pedindo a volta para encontrar os nossos irmãos e as nossas irmãs. E quando nós voltarmos, como que nós vamos viver? Vamos ser diferentes? Vamos amar mais? Vamos nos unir mais? Vamos criticar menos? Vamos condenar menos? Como que nós vamos viver? Como vai ser a nossa volta na vida da igreja? Porque a palavra de Deus é bem clara. Se nós estamos unidos com Cristo, estamos unidos com os irmãos e com as irmãs. Pois só herda a vida eterna quem está unido com Cristo e com os irmãos e irmãs. Isso é mandamento. Paulo propõe que o pecado não deve existir mais em nós, visto que nós assumimos uma nova vida com Jesus. Visto que nós assumimos um momento novo. Então, Paulo propõe que a gente não permita que o pecado nos domine, mas que a gente creia que Jesus restaura e santifica a nossa vida. E Paulo usa um exemplo claro do dia a dia deles, a escravidão. Ele diz que os escravos tinham que obedecer a qualquer custo. Mas nós não. Nós não somos escravos de Deus. Nós somos livres. Livres, e nós cremos nesse Deus porque Ele doou a sua vida por nós. Para Wesley, a lei e o evangelho, no sentido teológico, é uma automanifestação da dádiva de Deus. Do que Deus faz por nós, do dom de Deus, do dom gratuito de Deus. Por isso Deus se revela à criatura e doa seu Filho e marca então a história da humanidade com o seu amor e a sua bondade. Deus é bom o tempo todo, Deus é amor o tempo todo. A lei se resume pelo duplo mandamento, que é o duplo mandamento do amor, a gente conhece assim, né? O mandamento do amor, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti
mesmo. Essa é a consequência de quem ama a Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem ama a Deus, vive bem com o irmão, com a irmã. Quem ama a Deus, espera sempre que a mensagem do Evangelho seja uma mensagem de justiça, de bondade, de amor. Que os homens e as mulheres, através da fé, sejam capacitados para uma vida em amor e santificação. Queria que você pensasse nisso. Você tem santificado a sua vida nesses dias? Você tem buscado vivenciar o amor que Deus revela para você, para outra pessoa? Pois é, isso se chama fidelidade a Deus. Quem é fiel a Deus constitui uma base de uma especial relação com esse Deus, de uma especial comunhão com esse Deus, para os que recebem a sua aliança. Porque quando nós estamos na aliança do Senhor, batizados, seguindo os nossos trabalhos na vida da igreja, seguindo na nossa casa, seguindo no nosso trabalho, nós recebemos a graça. E em seguida também somos chamados à obediência em Deus. Por isso, a aliança de Deus em Jesus Cristo é pura oferta de graça a você e a mim. Assim, se somos chamados por Cristo, se somos filhos e filhas dele, devemos cumprir a sua vontade. E qual é a sua maior vontade? A sua maior vontade é que nós devemos viver em amor uns com os outros. A gente está vendo a humanidade perdida. A gente está vendo a violência cada vez maior. A gente está vendo cada vez mais o ser humano se corrompendo, porque não ama. Quando eles roubam os hospitais, quando eles roubam os instrumentos, quando eles roubam o governo, quando o governo rouba, porque não ama o seu semelhante e não ama a Deus. Nós temos uma tarefa diferente, porque nós somos filhos da aliança, somos chamados por Deus para tirar esse pecado, para ajudar as pessoas a saírem desse pecado e vivenciarmos uma vida nova de amor e justiça. E eu te convido para finalizar, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 13, os versículos 5 e 6. Salmo 13, versículos 5 e 6, que diz assim: No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Regozije-se o meu coração na tua salvação, porque o Senhor tem nos feito muito bem. Que nessa semana você possa agradecer os feitos do Senhor na sua vida, na vida da sua família. E não só agradecer, mas contar para alguém quanto Deus tem sido bom, quanto Deus tem te dado graça, quanto Deus tem te amado. E assim você então revela o amor de Deus a outras pessoas. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que o Senhor esteja visitando cada um dos nossos lares, da nossa igreja em Santana, e que você possa agora abraçar quem está do seu lado, dar a mão para quem está do seu lado e pedir os cuidados de Deus sobre as suas vidas e agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos preservado e tem estado conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Chegando ao final do nosso culto, falemos com Deus e apresentemos a Ele as nossas petições. Senhor nosso Deus, nós oramos por todas as pessoas cujo trabalho às vezes parece não ter fim, por todos os que sozinhos procuram um amigo para vencer a solidão, para todos os que sofrem, por todos os que sofrem, por todos os que temem, pelas pessoas que esperam a cura de suas enfermidades, por todos os que buscam justiça e vivem a fé que professam. Tu que és santo, tu que és a cura, teu povo clama por teu nome. Pedimos, ó Pai, envia o teu Espírito e ouve a nossa oração. Nós oramos pelas pessoas queridas com quem a nossa vida está ligada, por aqueles que nomeamos em nossa mente silenciosamente. Que a paz completa, paz perfeita, paz com alimento, saúde, dignidade, respeito pela diversidade, possa vir em nossos dias. E que a tua palavra abençoada continue a iluminar o nosso caminho. Que mantenhamos a nossa serenidade nesses tempos turbulentos, que sejamos solidários com aquelas pessoas a quem nós podemos auxiliar, com quem nós podemos transmitir a tua palavra e compartilhar a tua palavra, por quem
nós podemos manifestar o nosso amor e o teu amor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebamos a bênção. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê as maravilhas que Deus criou. Suba para os montes, olhe para os bosques, vê as maravilhas que Deus criou. Comigo, Senhor. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê as maravilhas que Deus criou. Suba para os montes, olhe para os bosques, vê as maravilhas Deus criou. Senhor, Tu és o sol que me aquece. Senhor, Tu és a luz que me ilumina. Senhor, Tu és a estrela que orienta. Senhor, eu quero sempre ter-te ao lado. Senhor, és meu pastor e bem amado. Senhor, sou grato a Ti por ter cuidado. Fica comigo, Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com o povo de Deus reunido nessa noite, seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.